Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, abrem suas Bíblias em Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 6 em diante, até o versículo 10. Glórias a Deus. Pronto. Né? Em alguns lugares, se os irmãos escutarem, já está bom demais, amém? Nós sabemos que tem a dificuldade, né? Para poder clarear, todo mundo ver, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Versículo 10 diz, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará para a glória de Deus. Amém? Quem crê que Deus ainda exalta, irmão? Aqueles que se voltam para ele de todo o seu coração. Eu quero trazer uma mensagem. Quem são aqueles que Deus exalta? Quem são aqueles que Deus realmente quer abençoar profundamente e vai continuar cuidando e zelando pela sua vida? E aqui eu quero meditar com os irmãos que há um ditado no mundo, irmão, que diz assim, eu creio que todos estão aqui já ouviram, né? Que Deus exalta os humilhados. Quem já ouviu isso? Os irmãos já ouviram essa frase? E hoje nós vamos meditar sobre isso, porque é um provérbio, é um ditado popular, é um adágio que muitos, meus amados irmãos, pegam esse adágio, essa frase, e aplicam na sua vida pensando que Deus vai o exaltar, que Deus vai mudar o seu cativeiro, que Deus vai fazer grandes coisas na vida dele, porque ele foi humilhado ou pisado por alguém. Mas na verdade nós vamos descobrir hoje pela palavra que diante das escrituras, não são estes que são humilhados que Deus exalta, mas sim, são aqueles que se humilham diante de sua face, se rende, se converte aos seus caminhos, faz a vontade de Deus. São estes que Deus vai exaltar, são estes que Deus vai, meus amados irmãos, fazer a diferença sobre as vossas vidas para a glória de Deus. E nós vamos meditar isso na palavra hoje, e nós podemos ver, quando nós lemos lá em Lucas capítulo 14, no versículo 11, vai dizer assim, portanto, aquele que se exalta a si mesmo, ele será, meus amados irmãos, abatido. Mas aquele que se humilha, olha a diferença, não é quando eu sou humilhado, é quando eu me humilho. Aquele que se humilha, aí sim Deus o exaltará para a glória dele. Quando nós vamos, meus amados irmãos, ver lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a palavra de Deus, ela é muito profunda e direta aos nossos corações, que é a voz do próprio Deus falando e dizendo para as nossas vidas, que se o seu povo, tem algum povo de Deus aqui nesta noite? Quem se considera povo do Senhor nesta noite? Pois então preste atenção, se o seu povo, que se chama pelo seu nome, o que é que o povo de Deus tem que fazer, meu irmão? Se humilhar. Preste atenção, não é quando eu sou humilhado, é quando eu me humilho. Como é se humilhar na presença do Senhor? É buscar Ele em oração, é buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos. Aí haverá uma resposta dos céus. O Senhor vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra para a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, quer realmente bênção do Senhor, quer que Deus te exalte? Então busque Ele em oração, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, e o Senhor nos ouvirá dos céus. Quem crê que o Senhor escuta aquele que se arrepende, aquele que se humilha, aquele que se volta para Ele, para a glória de Deus. Olha só, quando o Senhor escuta, Ele perdoa os nossos pecados. E depois que Ele perdoa o pecado, irmão Paulinho, sabe o que Ele faz? Ele manda chuva, Ele manda bênção. Ele abençoa o seu povo para a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, estamos aprendendo quem são realmente aqueles que Deus exalta.
são aqueles que se humilham. E o que é se humilhar na presença do Senhor? É exatamente nós nos submetermos à sua vontade. É realmente reconhecermos quem nós somos diante de Deus e dizer para Ele que quer mudança, que quer andar nos seus caminhos. E quando a gente lê em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 6, que diz assim: antes Ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo. Quem é que Deus resiste, irmão? Quem são aqueles que Deus não se agrada? Aqueles que se acham que é maior do que os outros. A soberba está tirando muitas vidas da presença de Deus. Mas eu tenho uma notícia boa também, que Ele dá graça aos mansos, aos humildes, aquele que se humilha na sua presença. Quem crê que o Senhor dá graça ao seu povo, aqueles que realmente buscam a sua face para a glória de Deus. Porque se nós verdadeiramente, meus amados, não reconhecermos quem nós somos diante de Deus, muitas coisas mudará para a glória dele. E quando nós lemos o versículo de número 7, Tiago ele vai nos mostrar, meus amados irmãos, como é verdadeiramente se humilhar na presença do Senhor. Tiago ele vai nos mostrar como verdadeiramente a gente pode ter um encontro com Deus. Porque dizer que tem Deus, bom, qualquer um pode dizer. Agora ter Ele, andar com Ele, viver com Ele, só anda, só vive, só está com Ele. Quem se arrepende dos seus pecados para a glória de Deus? Sem arrependimento, meus amados irmãos, eu posso até pregar a palavra, mas se eu não me arrepender, Deus não se agrada de mim. Se qualquer um que está aqui, que está ouvindo a minha voz nesse momento, se não se arrepender, não pode ter intimidade e não andará com Deus. Oh, glória. E Tiago vai nos instruir dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Preste bem atenção, meus amados irmãos, que é uma guerra espiritual muito grande. Se nós quisermos vencermos o diabo, se nós quisermos vencermos o pecado, se nós quisermos vencermos as soberbas, se nós quisermos vencermos o mal, aquilo que pode nos afastar de Deus só tem uma maneira: é nos sujeitando à vontade do Senhor. Só vence o diabo quem se sujeita a Deus. Só vence Satanás quem se humilha na presença do Senhor, meus amados. Glória. Sujeitai-vos, pois, a Deus, depois resisti ao diabo. Quantas vidas hoje estão fadadas ao fracasso? Porque elas ainda não entenderam que se não se arrepender, se não se voltar para Deus, não pode vencer o mal. Irmão, só vencemos Satanás, as forças do inimigo, se for com a presença de Deus, se for com a graça de Deus, se for realmente, se nós ouvirmos a sua voz e obedecermos para a glória de Deus. E o que é se sujeitar a Deus, irmão? É se humilhar, é obedecer os seus mandamentos. É verdadeiramente, meus amados irmãos, a gente entender e compreender que nós temos que nos submetermos aos mandamentos do Senhor. E Tiago ele vai ser mais profundo no versículo 8, que ele agora ele vai mostrar profundamente como a gente vai realmente resistir ao diabo. Ele vai dizer assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Quem tem se chegado a Deus para a glória dele? Porque aqueles que se chegam até ele, ele não vai rejeitar. Ele não vai mandar você embora. Se você chegar até ele com o coração quebrantado, contrito, com o coração voltado para ele, haverá a glória de Deus, haverá a presença do Senhor e